Bom, falando um pouquinho então sobre as reações de substituição, vamos entender o que vem a ser a reação de substituição. O próprio nome já diz, mas vamos bater na tecla. A reação de substituição nada mais nada menos do que a troca de um átomo ou um grupo de átomo, tá? De um composto orgânico por outro átomo ou grupo, oriundos de outro reagente. Então você tem lá um composto, você tem lá uma molécula e você troca um átomo ou um grupo, uma parte dessa molécula por um outro grupo ou átomo que veio de um reagente diferente, de um outro composto. E aí o que acontece? Essas reações de substituição, é importante que você entenda que elas são características de compostos com elevada estabilidade, ou seja, de compostos com baixa reatividade, difícil reatividade, certo? Por que acontece? Quais são geralmente esses compostos? Compostos saturados, que apresentam somente ligações simples, a ligação sigma é uma ligação difícil de ser quebrada. Ligações, compostos aromáticos, né? Devido à estabilização da conjugação dos elétrons π ali, né? Por exemplo. Então, entenda que quando a gente falar de reações de substituição, nós vamos estar falando de compostos mais estáveis. Consequentemente, falando de compostos mais estáveis, nós estamos falando de reações mais enérgicas. Então, nós precisamos de maior temperatura, catalisador. Geralmente, algumas reações vão utilizar até o ultravioleta, certo? E aí, o primeiro tipo de substituição que a gente vai estudar é a substituição em alcanos. E quando nós falamos do vestibular, a que mais cai é a reação de halogenação. Mas para a gente chegar até lá, vamos entender o seguinte. Substituição em alcanos. Alcanos são os hidrocarbonetos somente de ligações simples, certo? Cadeia aberta, somente ligações simples. São compostos apolares, guarda essa informação. Então, geralmente, ocorre via mecanismo de radicais livres devido à sua baixa polaridade desses compostos. Então, o que você tem que entender aqui, pessoal? Quando a gente fala dos alcanos, que é um tipo de hidrocarboneto somente de ligações simples, né, cadeia aberta, e somente ligações simples, é importante que você entenda que, como eles são apolares, quando tem a quebra, isso favorece uma quebra homolítica. Tendo uma quebra homolítica, você forma radicais. Formando radicais, isso facilita, então, o mecanismo via radicais livres. E quando nós falamos a respeito da reação de halogenação, é justamente a substituição de um hidrogênio desse grupo, tudo bem, por um haleto. E os halogênios aqui, pessoal, que mais reagem é o Cl2 e o Br2. Halogênios são os elementos da família 7. Aí você fala assim, uai, João Vitor, mas e o flúor? Extremamente reativo. Difícil de controlar ele. Iodo, muito difícil de reagir, grande, volumoso. Então, os halogênios que mais são colocados para reagir nesse sistema de substituição em alcanos é o gás cloro e o gás bromo. Basicamente, o que a gente tem aqui? Então, eu tenho um composto orgânico, eu tenho um hidrogênio, eu vou substituir esse hidrogênio por um haleto. Então, observe, o haleto vem, entra e o hidrogênio sai. Forma o quê? Um haleto orgânico, vai formar pra gente um haleto e vai formar um ácido. Então, questões que aparecem no vestibular, como é que fica o pH desse meio? O pH vai ficar ácido, certo? Uma vez que você produz um ácido ali. E se você, por exemplo, usa Cl ou cloro, você produz ácidos fortes, né? O ácido clorídrico, o ácido bromídrico. E aí um ponto importante, você vira e fala assim, tá, João Vitor, mas por exemplo, eu tenho esse composto aqui, e eu vou fazer uma bromação nele. Eu posso tirar o hidrogênio daqui, eu posso tirar o hidrogênio daqui, por exemplo. Excelente pergunta. E aí você vai ter formação de diversos compostos. Geralmente as reações orgânicas, elas possuem um rendimento baixo devido à formação de subprodutos. Você forma mais de um composto. Por exemplo, se eu coloco aqui, tiro o hidrogênio daqui, eu vou formar o 1 bromo butano. Mas se eu tirar o hidrogênio desse carbono aqui, eu vou formar o 2-bromo butano. E aí, qual que vai estar em maior proporção? Isso é um ponto importante. É importante entender que o carbono terciário ele tem uma facilidade maior de tirar o hidrogênio e formar um radical do que o secundário, do que o primário. Então, aqui a gente tem uma facilidade da saída do hidrogênio. Por quê? Porque a gente aumenta a estabilidade do radical. Se o radical ele é mais estável, ele vive por mais tempo no meio. Se ele vive por mais tempo no meio, logo a probabilidade dele encontrar o halogênio e fazer então a reação química acontecer é maior.
O que acontece? Por que um carbono terciário, olha aqui, um carbono que está ligado com 3 outros carbonos, né? Eu coloquei aqui R como sendo cadeia orgânica, por que ele é mais estável? Observe aqui o radical dele. Devido ao efeito indutivo doador de elétrons. Como isso aqui são carbonos, eles doam densidade eletrônica, certo? Não tem diferença de eletronegatividade. Então, como eles doam densidade eletrônica, esse carbono aqui ele consegue ficar mais estável por mais tempo. Ele consegue sobreviver por mais tempo. Logo, maior probabilidade de atacar esse cara. Diferentemente do secundário, ó. Você só tem ali, ó, 2 carbonos doando ali a densidade eletrônica. O hidrogênio, pequenininho, coitadinho, não tem muita densidade eletrônica para doar. E eu nem vou falar então do primário, né? Ó, só tem um grupo ali doando densidade. Então, o que acontece? O que justifica a estabilidade de um carbono terciário, dele perder o hidrogênio com facilidade e se tornar um radical, é o efeito indutivo doador de elétrons. Efeito indutivo tem a ver justamente com a nuvem eletrônica, certo? E doador, porque como esses compostos aqui, essas ramificações, digamos assim, né? Esses grupos, melhor dizendo, orgânicos, não têm diferença de eletronegatividade, não são polares, não querem pegar o elétron para eles querem doar. Eles querem doar essa nuvem. Consequentemente, isso estabiliza. Estabilizando, então, esse radical, ele se torna mais reativo. Tudo bem? Fica mais tempo sobrevivendo ali na reação. E aí um ponto importante, por exemplo, nesse caso aqui, quem que vai ser formado com maior prioridade? Esse cara. Mas, Vitor, por quê? Porque esse carbono aqui, ó, é o carbono secundário. Logo, entre um primário e um secundário, quem que vai perder o hidrogênio com mais facilidade? O secundário. Ah, mas e se eu tivesse aqui, ó, fosse o 2-metilbutano? Opa! Qual que é o seu composto formado com maior taxa aqui, com certeza? E esse cara aqui, ó. O 2-bromo, 2-metilbutano. Por quê? É um carbono terciário. Facilidade de saída do hidrogênio. Belezinha? Então, quando você tiver uma reação de halogenação em alcanos, lembre-se, o hidrogênio que vai ser substituído com mais facilidade é o hidrogênio do carbono terciário. Por que que é o hidrogênio do carbono terciário? Porque ele é mais estável, ele vive por mais tempo ali no meio. Consequentemente, a probabilidade de formar esse produto majoritariamente é maior. E um outro ponto importante, o que justifica a estabilidade de um carbono terciário? Aí tem a ver com a quebra da formação de um radical livre, porque um radical terciário, devido ao efeito indutivo doador de elétrons, como é que ele está querendo muito um elétron, esses caras aqui conseguem segurar as pontas. Calma, calma, seu elétron já vai chegar. E aí, essa quebra acontece com maior frequência. Belezinha? Então, por exemplo, coisa que cai demais em prova é isso aqui, ó, gente. Tem lá, eu mostrei aqui pra vocês um composto terciário, mas tem tipo assim, ó. Ele coloca lá uma cadeia enorme e aí ele vira e fala assim, faça a cloração. Qual é o produto majoritário? Porque aqui, ó, você pode tirar o hidrogênio daqui, você pode tirar o hidrogênio daqui, você pode tirar o hidrogênio que tá aqui. Uai, João Vitor, e aqui? Também, aqui. Então, existem várias possibilidades. E aí, o rendimento da reação só vai diminuindo, porque vai formando um subproduto. Não tem como. Ah, João Vitor, não vai reagir o carbono primário? Vai. Ele reage. Ele forma um composto. Só que as perguntas do vestibular falam assim, qual é o composto majoritário? Aí você tem que lembrar dessa regra. Aí identifica, ó, nesse caso aqui, ó, dessa cadeia aqui, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi o 2-metilhexano, a gente vê que aqui, ó, a gente tem um carbono terciário. Logo, mais reativo, logo, o produto formado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, formado com maior quantidade, será esse produto aqui, certo? E não se esqueçam, foi um rearranjo. O hidrogênio que saiu daqui ligou com outro cloro, formando HCl. Um ponto importante é que essas reações geralmente usam ultravioleta, usam catalisadores, visto que, como são compostos apolares, muito estáveis, dificultam a reatividade. Belezinha? Bom, uma vez então que a gente viu a substituição em alcanos, vamos falar um pouquinho sobre a substituição nos aromáticos. Dá uma olhada.